Boa noite, pessoal. Hoje está mais fresco, né? Bacana. Tem alguém vindo pela primeira vez? Não? Opa, tudo bem? Sejam bem-vindas. Qualquer dúvida que ficar, pode nos procurar ao final do trabalho que a gente tenta esclarecer, tá bom? Vamos divulgar o grupo de estudo Boa Nova. Continuamos aqui no capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Então, é um estudo sistematizado, de forma simples, item por item, sempre aberto a frequentadores ou trabalhadores. Acontece às terças-feiras, das 8h15 às 9h15, aqui na sala Herculano Pires. Temos as inscrições pelo site ou só pela livraria? É só aparecer, né? Vamos insistir aqui com vocês nos kits de higiene pessoal para as nossas assistidas dos trabalhos de sábado. Então, às vezes, a gente tem uma escova de dente, tem uma pasta, tem um shampoo, tem um sabonete que está guardadinho lá, e a gente, sempre esperando a ocasião para usá-lo, pode trazer aqui, que será muito importante para a montagem desses kits. Temos os itens infantis e adultos. Essa evangelização infanto-juvenil acontece aos sábados, das 7, infanto-juvenil, né? E meio-dia, a mocidade, não. É tudo junto. Aqui das 7 horas da manhã ao meio-dia. Então, às 7 da manhã ao meio-dia. Temos também o nosso Bazar da Solidariedade. Vocês já sabem que ele fica aqui na Tijuco Preto, 204, quase aqui na esquina. E lá vários itens, tem roupa, tem os itens eletrodomésticos, tem alguns utensílios também, louça. É muito importante também para arrecadar fundos aqui para casa. E domingo agora vai acontecer a nossa Feira da Solidariedade. Esse, sem dúvidas, pessoal, é o evento maior aqui que a gente arrecada mais para a nossa casa. Então, dá para a gente manter a casa durante o ano que vem, bastante tempo. Então, a gente pede para que vocês venham, vai estar um pouco quente, como sempre. Ano passado fez um calorão, mas a gente fica aqui firme e forte para a nossa casa de paz e amor. Então, teremos barracas de alimentação, o bazar. O bazar vai ser no estacionamento aqui em frente e o brechó será no estacionamento aqui embaixo. Teremos música, a música é sempre boa e sempre dá um toque a mais nesse espetáculo que é a nossa Feira da Solidariedade. Vamos para os trabalhadores da noite. A sequência do Evangelho, capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 4. Quem vai ler o Evangelho, a mensagem, e fazer para nós a prece inicial é o nosso irmão Pedro Garcia. As vibrações gerais e dos passes, a Leila Nobre. As vibrações das águas e a prece final, a Dirlene. O tema da palestra de hoje é a biografia de Herculano Pires, nascido em 25 de nove de 1914. O nosso expositor é o nosso irmão Rômulo Caires dos Santos. É isso aí. Então, um bom trabalho para todos nós. Fala, Pedro, como é que você está? Vou te dar um trabalho também. Acho que tá bom aqui. Tá bom assim. Boa noite. Leitura do Evangelho, capítulo 16, Sede Perfeitos, os bons espíritas. O Espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita ao homem a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Aquele que podemos com razão qualificar de verdadeiro e sincero espírita encontra-se num grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe há uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhes as fibras que nos outros permanecem mudas. Uma palavra foi tocada no coração, e por isso a sua fé é inabalável.
Um é como um músico que se comove e com os acordes. Um é como um músico que se comove com os acordes. O outro apenas ouve os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Agora a mensagem do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Tenha coragem em todas as circunstâncias da vida. Por piores que lhe pareçam as dificuldades, tenha a certeza de que pode superá-las com a persistência e a força que provém do seu íntimo. Deus está dentro de cada um de nós, pronto a dar-nos energia, vigor, ânimo e incentivo. Confie na bondade do Pai, que jamais desampara nenhum de seus filhos. Senhor meu Pai, caros amigos espirituais da Casa de Paz e Amor, agradeço por estar aqui hoje, por mais esse trabalho na noite de segunda-feira, nessa casa abençoada, que possamos ter mais uma noite muito produtiva, muito aprendizado, que todos nós possamos sair daqui abençoados e com mais um passo de aprendizado na nossa jornada. Que assim seja. Acho que assim tá bom. Tá legal. Também não preciso falar tão perto. Tá bom aqui. Beleza. Tá bom. Legal. Boa noite a todos. Quero dizer que é uma alegria estar aqui com todos vocês, cumprimentando aqueles que estão no salão e aqueles que nos acompanham pela internet. Gostaria também de agradecer a Heleninha, que me fez o convite, para que nós pudéssemos bater um papo sobre a vida e obra de Herculano Pires. Opa. Wagner, eu acho que você tem que me dar uma ajuda aí. Legal, obrigado. Bom, José Herculano Pires nasceu na cidade de Avaré, no dia 25 de setembro de 1914, e veio a desencarnar na cidade de São Paulo no dia 9 de março de 1979. Tá ligado? Agora foi. Ah, legal, obrigado. Muita tecnologia, né, gente? Vamos lá. José Herculano Pires foi filho do farmacêutico José Pires Correia e da pianista Bonina Amaral Simonetti Pires. Herculano fez seus primeiros estudos em Avaré, Itaí e Cerqueira César. E sua vocação literária, ela despontou desde quando criança. Herculano Pires, ao longo da sua vida, desenvolveu uma série de atribuições. Ele foi repórter, redator, cronista parlamentar, empresário, trabalhou no governo e foi professor. Muito bem. Nós trouxemos aqui um compilado apenas para dar uma ideia de como Herculano Pires foi abundante em sua vida, em termos de obras, atividades e tudo aquilo que ele desenvolveu, não só pelo lado político, professoral, mas também pelo lado do espiritismo. Herculano Pires escreveu 81 obras, das quais mais de 60 foram voltadas ao espiritismo. De acordo com as biografias, e até estudando um pouco sobre a vida de Herculano, ele tinha o que é chamado de grafomania. Eu, particularmente, nem sabia que existia esse tipo de disfunção, que é um termo que se refere a um desejo incontrolável de escrever. Aos 9 anos, Herculano Pires escreveu seu primeiro soneto.
E aos 16 anos, ele publicou o seu primeiro livro, Sonhos Azuis, que é um livro de contos, e aos 18 anos, o segundo livro, chamado de Coração, que são poemas livres e sonetos. Aos 26 anos, vejam só, 26 anos, Herculano Pires compra o jornal Diário Paulista, localizado em Marília. Aos 47 anos, Herculano Pires chefia parte da Casa Civil do governo Jânio Quadros. E ele ingressou no governo Jânio Quadros devido à sua reconhecida capacidade intelectual e seu envolvimento com temas de relevância social e educacional. Durante o governo de Jânio, que foi presidente do Brasil por um curto período de tempo em 61, Herculano Pires foi convidado para atuar como chefe de gabinete do Ministério da Educação e Cultura. E a decisão de Jânio, àquele momento, foi de incluir Herculano porque ele tinha uma grande reputação como um intelectual sério e muito comprometido, com vasto conhecimento em filosofia, educação e espiritismo. Sua atuação no governo de Jânio, embora breve, refletiu seu interesse por reformas educacionais e seu compromisso com uma educação voltada para o desenvolvimento integral do ser humano, que é corpo e espírito. E aí já vem um pouco do tom professoral que Herculano Pires desenvolveu ao longo da sua vida. Ele foi graduado em filosofia pela USP no ano de 1958. E a partir daí, de 59 a 62, que foram aí 4 anos, exerceu a cadeira de filosofia na Faculdade de Araraquara. Herculano Pires realmente foi um ser humano bastante eclético e bastante capaz e muito inteligente. Isso denotou-se ao longo da sua vida. Maria Virgínia, sua esposa. Tenho dito que um grande homem sempre tem ao seu lado uma grande mulher. E Maria Virgínia teve muito desse papel na vida de Herculano, que ela desempenhou esse papel bastante importante como parceira de vida e companheira dedicada no trabalho espírita do seu marido. Além de compartilhar da mesma fé e dos valores espirituais, Maria Virgínia foi um grande apoio para Herculano em sua jornada como intelectual e divulgador do espiritismo. Ela não só esteve ao seu lado em momentos decisivos da vida pessoal e profissional, mas também contribuiu diretamente no trabalho espírita de Herculano, participando de eventos e discussões que envolviam o desenvolvimento e a defesa da doutrina. Juntos, eles formaram uma equipe unida na preservação dos princípios do espiritismo, com Maria Virgínia oferecendo suporte emocional e prático durante os longos anos de trabalho incansável de Herculano na escrita, em suas palestras e nas suas traduções, que nós vamos ver ao longo aqui da palestra, que é bastante vasto. E dessa relação nasceram 4 filhos: Herculano, Helena, Heloísa e Helenilda. Vamos começar a contar um pouco da vida de Herculano do lado na seara espírita. Ele iniciou na vida espírita aos 22 anos. E, apesar de sempre se interessar por temas filosóficos, inclusive de caráter religioso, Herculano nasceu numa família católica e permaneceu no catolicismo até os 15 anos. Depois dessa idade, ele passou a achar que o catolicismo não tinha as respostas de que necessitava, então, por influência de um primo de seu pai, tornou-se teosofista. Mas o que é a teosofia? A teosofia é uma doutrina espiritual e filosófica que busca integrar os ensinamentos das grandes tradições religiosas e esotéricas do mundo para promover a compreensão das verdades espirituais e universais. E, por assim dizer, Herculano leu várias obras de teosofia, porém também não estava contente com aquilo que
ele tinha de respostas para as dúvidas que ele tinha naquele momento. Foi quando ele já estava, de certa forma, desiludido e aceitando praticamente o materialismo, que recebeu para ler o Livro dos Espíritos. E assim encontrou o que procurava. Foi a lógica representada no Livro dos Espíritos que convenceu Herculano ao espiritismo. E eu, particularmente, o Rômulo, também comecei a me interessar pelo espiritismo quando eu li esse livro. Eu até me identifiquei, né, com essa situação. E, de acordo com Chico, dada a erudição de Herculano, ele foi o melhor metro que mediu Kardec. Então, nós vamos começar aqui a relatar suas contribuições ao espiritismo. Primeiro, Herculano sempre foi muito cioso da divulgação da doutrina mundo afora. Foi um propagador da doutrina. E aqui, como um exemplo, ele teve um programa de rádio para divulgação da doutrina nos meios de comunicação. E, naquela época, em 1970, ou próximo disso, Herculano foi comunicado que Roberto Montoro, proprietário da Rádio Mulher, naquela época, pretendia colocar na programação da emissora um programa espírita semanal, com a duração de 1 hora. E, mais, desejava fosse o programa estruturado e apresentado por Herculano, dada a fama que ele já tinha naquele momento. Ele, sempre dito como apóstolo de Kardec, aceitou o convite, pois lhe fora assegurado que teria a mais ampla liberdade, podendo tratar do espiritismo em todos os seus aspectos, sem nenhuma restrição, e responder a qualquer pergunta dos ouvintes. E assim foi posto. O programa, chamado No Limiar do Amanhã, ele ia no ar aos sábados à noite e obteve sucesso imediato em São Paulo. E a Rádio Mulher passou a reprisá-lo aos domingos pela manhã. E várias rádios, Morada do Sol, de Araraquara, rádios de Santo Antônio de Platina, no Paraná, também faziam a retransmissão desse programa com uma audiência expressiva. Então, esse programa prestou um serviço inestimável para a doutrina, e durante 3 anos e meio. E Herculano Pires, obviamente, jamais aceitou da Rádio Mulher 1 centavo sequer por este trabalho, ao longo de 3 anos e meio. Então, são ações que Herculano Pires encampou justamente para tornar o espiritismo acessível ao público em geral. Outra forma de contribuição de Herculano para o espiritismo: defensor da educação contínua. Professor como era, ele sempre enveredou também por esse lado. Tanto haja vista que ele escreveu muitos livros, muitas obras. Ele sempre foi, novamente, um defensor da educação contínua. E, apenas como um exemplo, contemplando ainda uma pedagogia para o espírito, Herculano escreveria, esse é apenas um dos livros, mas como um exemplo, Educação para a Morte, já que a vida é ininterrupta. Eis a razão pela qual o ser humano precisa ser educado, não somente para a encarnação presente, mas também para as futuras encarnações, etapas de um imenso processo evolutivo a que todos os seres, nós aqui, estamos sujeitos. Ele afirma nesse livro que a educação para a morte não é nenhuma forma de preparação religiosa para a conquista do céu. É um processo educacional que tende a ajustar todos nós educandos à realidade da vida, que não consiste apenas no viver, mas também no existir e no transcender, ou seja, passarmos para outro plano. Então, Educação para a Morte, que é uma obra importante do Herculano, é uma obra que convida o leitor a refletir sobre a morte de forma natural e educativa, promovendo uma visão de vida mais serena e menos ansiosa em relação ao inevitável fim. Então, Herculano busca desmistificar a morte, tratando-a como uma transição e não como um evento final e aterrorizante. Então, essa é uma linha de conduta, ou uma linha literária que Herculano Pires sempre adotou nas suas obras. Uma outra obra importante de Herculano, chamada Pedagogia Espírita.
E, de novo, um tema central que sempre surge das reflexões e escritos de Herculano é o esclarecimento da própria natureza e razão de ser do espiritismo no mundo e na sociedade. Ele nos ensinou que o espírita não só se afirma pela produção e observação dos fenômenos mediúnicos, mas também, e muito especialmente na hora atual, pela visão filosófica e religiosa que possui. Então, alguns trechos do livro, um trecho pequeno. O desenvolvimento da cultura espírita abre novas perspectivas educacionais. Por isso, a elaboração da pedagogia espírita é uma necessidade premente para a orientação do processo pedagógico nas escolas espíritas, que se constituem em uma realidade social e cultural concreta. Essa foi uma obra póstuma de Herculano, que foi publicada em 1985. E nessa obra póstuma, a ideia da educação espírita é explicada com profundidade e, ao mesmo tempo, com enorme senso prático. E ela visa o desenvolvimento do espírito reencarnante e médium em potencial, procurando acender nas mentes e corações, não somente das crianças, desde muito cedo, as motivações para a autoedificação moral e intelectual. Então, Herculano Pires também tinha uma linha literária, conforme eu havia mencionado aqui, de educação integral do ser. Não apenas a educação formal, mas a educação espiritual, no sentido de formação do ser completo. De novo, o seu ar professoral, sua linha literária, no sentido de não só de divulgação da doutrina, mas a importância da nossa formação como seres espíritas, não só na questão no estudo formal, mas na questão do estudo espiritual, como nós nos desenvolvermos em termos dos nossos sentimentos e da doutrina espírita. É importante abrir um capítulo da relação de Herculano e Chico Xavier. Eu não sei se muitos de nós, ou muitos de vocês aqui, ouviram falar do programa Pinga Fogo. Era um programa que tinha na TV Tupi, e até hoje é bastante comentado e conhecido, onde Chico ali participou e ele sofreu bastante, um escrutínio muito grande de vários entrevistadores a respeito da doutrina. E depois do sucesso do primeiro programa Pinga Fogo, que foi levado ao ar na noite de julho de 71, 28 de julho de 71, Chico Xavier simplesmente brilhou. Foi tal sucesso que o Diário de São Paulo transcreveu a entrevista inteira e a TV Tupi, dias depois, reprisou a entrevista, obtendo audiência total. Em uma dessas passagens do programa, Herculano Pires questiona o médium Chico Xavier sobre o trabalho psicográfico dos romances do espírito Emmanuel, sobre a origem das suas obras psicografadas e sobre as suas obras psicografadas que eram e foram e são mais complexas, no campo científico, notadamente as do espírito André Luiz. Em 22 de agosto do mesmo ano, o Diário de São Paulo criou a coluna dominical Chico Xavier Pede Licença, que logo ficou famosa por divulgar mensagens recebidas por Chico e comentadas por Herculano Pires. Mas Herculano Pires, naquele momento, utilizava-se de um pseudônimo Irmão Saulo. E essa coluna no jornal foi mantida por ambos ao longo de 4 anos. E essa parceria entre Herculano Pires e Chico Xavier resultou em 4 obras de grande importância na história da literatura espírita brasileira. Primeiro, Chico Xavier Pede Licença, que é esta obra que está refletida aqui na apresentação, Na Era do Espírito, Astronautas no Além e Diálogo dos Vivos, todas editadas pelo Grupo Espírita Emmanuel de São Bernardo do Campo. É interessante notar, e de acordo com o estudo de Herculano, que tudo que ele acabava se envolvendo, no final, virava um livro. Né? Então é interessante isso. Todas as produções, ele sempre elaborava alguma obra como resultado daquele trabalho. Traduções e estudos, uma outra vertente de trabalho de Herculano dentro da seara espírita.
Algumas traduções importantes, estudos sobre Allan Kardec. E aqui somente os principais. Primeiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, de 1974. Uma das traduções mais conhecidas e amplamente utilizadas, com comentários que ajudam na compreensão das passagens à luz do Espiritismo. E até hoje, muitos de nós aqui utilizamos o Evangelho pela tradução, traduzidas aí por Herculano. Livro dos Espíritos, a obra fundamental de Kardec, que trata dos espíritos básicos do Espiritismo. Foi também traduzida por Herculano com a intenção de manter a fidelidade ao texto original francês. Livro dos Médiuns. Esta obra, que aborda a prática da mediunidade, também foi traduzida por Herculano. E a Gênese, focada na relação entre ciência e espiritismo, que Herculano traduziu de forma a manter o rigor científico e filosófico de Kardec. E, por fim, o Céu e o Inferno. Nessa obra, Kardec explora as diferentes perspectivas espirituais sobre a vida após a morte. E Herculano garantiu que a tradução preservasse a clareza e a lógica das ideias. Então, de acordo com isso, Herculano sempre foi muito cuidadoso com a propagação do espiritismo. Uma outra contribuição de Herculano foi para a tradução do Evangelho. Isso em 74. E nessa linha ele fundou a editora Pandeia, para justamente uma das funções foi lançar o Evangelho segundo o Espiritismo numa tradução que ele mesmo havia realizado. Dado o grande embate que aconteceu naquela época por várias traduções do Evangelho que não estavam de acordo com Kardec. Isso, pelo menos da bibliografia de Herculano, isso o irritava demais. Então, ele, assim sendo, fundou a editora e começou a lançar os livros traduzidos por ele, mas que foram escritos por Kardec. Impacto e legado. Para representar isso, seu amigo Jorge Rizzini escreveu o livro O Homem, a Vida e a Obra de José Herculano Pires. José Rizzini foi um grande amigo e colaborador de José Herculano Pires no movimento espírita. E, a partir daí, eles trabalharam juntos por muitos anos. E ele ali escreveu essa biografia de Herculano por volta de início dos anos 2000. Uma curiosidade, nesse livro tem uma passagem relatando a mentoria que Herculano Pires deu para Ivani Ribeiro, que é a autora da novela global A Viagem. Então toda a mentoria na escrita dessa novela foi dada por Herculano. E ele também fundou o Clube dos Jornalistas Espíritas de São Paulo, e tudo isso demonstrando a sua influência contínua no espiritismo e na literatura. Indo na linha do impacto e legado de Herculano, Um Convite para o Futuro é um documentário, quem tiver interesse tem aqui o QR Code, que é um filme ali que está postado no YouTube, falando sobre toda a vida de Herculano. 40 anos depois, uma entrevista que Herculano deu para Jorge Rizzini, em 1972, falando como nós espíritas poderíamos estar 40 anos depois, mais conhecido como 2012. Mas é uma entrevista para o futuro. E também existe um canal no YouTube chamado Fundação Herculano Pires, onde existe uma série de materiais bastante vasto sobre a história de Herculano. E, por fim, existe a Fundação Maria Virgínia Herculano Pires, que ela foi criada em 23 de agosto de 2021, que funcionava na casa que Herculano morou até 1979 e depois migrou para a Vila Mariana, junto ao Centro Espírita Caibar Schutel, que fica ali muito próximo ao metrô da Vila Mariana. E eu tive a curiosidade de ir lá, nesse centro, e tirei uma foto com a neta de Herculano Pires, que é a Tatiana, não sei se ela está nos vendo aí pela internet, e ela cuida do centro de Herculano. Então, cuida aí de todo o legado, inclusive da fundação, junto com os mantenedores do centro. Ela, por um acaso, é bastante até parecida com Herculano, né? Pelo menos a gente comentou ali naquele momento. Estudando toda a obra de Herculano, para encerrar, pude ver que existem quatro grandes ensinamentos de Herculano ao longo da sua vida que nós podemos assimilar
da sua obra. Primeiro, a fidelidade à codificação de Kardec. Herculano sempre foi muito cioso sobre esse aspecto. Então, ele defendeu com unhas e dentes a fidelidade das obras que eram traduzidas do que Kardec havia escrito em francês. Segundo ponto, evolução moral e espiritual, dado até pelas obras que ele escreveu, a questão da formação do ser de uma forma conjunta. Tanto a parte de educação formal quanto a educação espiritual. Estudo contínuo, isso é uma regra para nós espíritas, sempre precisamos estudar de alguma forma, e Herculano Pires também frisou isso em suas obras. E por fim, nós espíritas sermos aí os principais propagadores da doutrina. Muito se tem para aprender com a obra de Herculano, um ser humano vasto, bastante importante no meio espírita, e até hoje nós aqui consumimos as suas obras. Então, é muito bom ter tido Herculano ao longo aí, da passagem pelo Espiritismo e, obviamente, sendo um grande propagador da doutrina. Meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado pela atenção de todos e que todos possam voltar às suas casas com a paz do Cristo. Muito obrigado, que assim seja. Primeiramente, vamos agradecer ao Rômulo por essa palestra, que traz tantos conhecimentos, né? São pessoas tão importantes no meio espírita e que nós, muitas vezes, não nos apercebamos. Muito obrigada, Rômulo, uma ótima palestra. E neste momento, peço a vocês que sentem corretamente, numa posição de recepção, que possam permitir que com facilidade os médiuns passem à sua frente. Pedimos agora que os médiuns se posicionem. E para melhor manter o foco nos seus pensamentos, vamos fechando os nossos olhos. E assim não vamos nos incomodar com os médiuns que transitam pelo salão. Fechando os nossos olhos, elevamos o nosso pensamento ao mais alto. Vamos visualizando a imagem de Jesus à nossa frente. E com as energias que recaem, trazidas da espiritualidade, através dos nossos médiuns, nós vamos recebendo essas energias através do nosso coronário, no alto da nossa cabeça. Essa energia adentra o nosso coronário e também através no alto da nossa testa, acalmando nossos pensamentos, nos deixando calma, pensamentos positivos, esperançosos, trazendo para dentro de nós só o belo, imagens belas de esperança, de saúde e de cura. Essa energia desce até o nosso laríngeo, na altura da nossa garganta, fazendo uma limpeza, retirando energias negativas, deletérias, reforçando o nosso falar com a fala daqueles que trazem no seu ser energias boas, positivas, de esperança, colocando nas nossas palavras o conhecimento que adquirimos no estudo do Evangelho. Essas energias descem até o nosso cardíaco e faz resplandecer a energia de amor que lá nós temos, a centelha divina que está dentro de nós. E essa energia de amor, ela nos envolve inteirinhos
e envolve os que se aproximam da gente também, para que nós possamos levar a cada um deles também a esperança, a fé, o conhecimento e o amor. Essa energia de amor desce agora até o nosso gástrico, fazendo uma limpeza, retirando energias deletérias, que muitas vezes nós mesmos acumulando por causa das nossas emoções mal trabalhadas. Indo ao nosso esplênico, lado esquerdo do nosso gástrico, na altura do baço, fazendo também uma limpeza, fortalecendo o nosso sistema de criação de células e de filtragem do nosso sangue, retirando as energias negativas para que possamos fluir e o nosso sangue fluir com vida, vibrando vida, descendo ao nosso genésico, depois descendo pelas nossas pernas, passando pelos pés, subindo até o básico, no início da nossa coluna. E aí, subindo, vértebra a vértebra, retirando o cansaço, as energias negativas, o peso que nós estamos sentindo no nosso corpo, trazendo para todo esse sistema energias vibrantes, energias de esperança, de altivez, de fé no mais alto, fé nas nossas ações, fé no nosso aprendizado, fé no nosso dia a dia, no que fazemos, nos que somos. E assim, essa energia que dá esse descanso em toda a nossa coluna, sobe até o bulbo e depois, novamente, até o coronário. Essa energia toda nos envolve, todo o nosso ser. E assim, neste momento, possamos vibrar pelo nosso próximo. Vibrar por todos aqueles que deixamos na nossa casa, envolvendo cada um em muita energia de amor, convidando o nosso Mestre Jesus para ir conosco em pensamento até o nosso lar e passar nesse nosso lar, em cada dependência, levando esperança, amor, levando vibrações positivas, de alegria e abraçando a cada um do que nós deixamos lá, envolvendo toda a nossa casa em energias positivas, brilhantes, energias de amor ao próximo, e assim envolvemos também toda a nossa vizinhança, todo o nosso bairro, a nossa cidade. Envolvemos todo o planeta Terra, trazendo para esse planeta Terra todos os pensamentos positivos. Tudo vai melhorar, tudo vai dar certo, porque nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos expandir o nosso amor. Nós vamos levar em cada lugar que formos o melhor que temos de nós. Vamos agora pensar naquele amigo, familiar que está adoentado, pedir a espiritualidade bendita que o envolva com energias curativas, que o envolva levando aos seus corações paz, serenidade, esperança, que possa expandir dentro de cada um deles também o amor, a fé, a confiança em Deus nosso Pai. E agora, voltando para o nosso salão, vamos passar pelas urnas que está na entrada do salão. Primeiramente, a urna de encarnados. Cada nome que foi colocado lá dentro, por cada um de nós, pedindo uma prece, uma oração, a visita da espiritualidade para uma cura,
que possa, nesse momento, receber todas as nossas vibrações, que nós possamos envolver cada um desses nomes com a nossa esperança e com o nosso amor. Passando para a urna dos desencarnados, nós vamos pensar naqueles amigos que já se foram, naqueles queridos, naqueles cujos nomes estão dentro da urna, e vamos também fazer a nossa prece para que a espiritualidade bendita possa envolver cada um deles com esse amor, essa vibração de esperança que agora emanamos. Vibramos agora pelas nossas 3 casas, a casa de paz e amor, a casa que nos traz o conhecimento, instrução, oportunidade para nos transformarmos em pessoas melhores, para nos fazer vislumbrar onde nós podemos ir, onde nós podemos chegar. Que toda essa casa seja abençoada, cada um desses que aqui vem, que se dedicam, possa levar dentro de si um pouquinho da corrente de amor que está aqui nesse local. Pedimos também pela CREPAD, lá onde estão os nossos irmãos que neste momento precisaram de algum tratamento por causa de vícios, e os trabalhadores de lá, que sejam abençoados, porque fazem um lindo trabalho, um trabalho que vai modificar o futuro de cada um desses que lá estão, que vai abrir a oportunidade para que eles se tornem felizes. Vamos vibrar também pela CASPAG, um trabalho maravilhoso, com muitos assistidos, muitos voluntários. Vamos envolvê-los em luz e que todos nós, com as nossas vibrações e nas nossas preces, possamos sempre lembrar esse número de queridos irmãos nossos que aqui frequentam e que aqui são assistidos ou que aqui vêm na escola, que a paz, a serenidade e o amor de Jesus envolva cada um deles. E aproveitando que domingo é a nossa Feira da Solidariedade, vamos pedir à espiritualidade bendita que envolva todos os trabalhadores para que seja uma linda festa, que tudo corra bem, em paz, em serenidade, que todo o nosso público possa vir visitar. E assim poder ver mais uma vez qual o tamanho, a extensão do trabalho desta casa. Que Deus acompanhe cada um de volta aos seus lares e que na próxima segunda-feira possamos estar juntos novamente, com muita paz, muito amor e serenidade. Que assim seja. E ainda assim, envolvidos nesta vibração de tanto amor, de tanta luz que se formou no salão e entre todos nós, vamos vibrando agora pelas nossas águas. Vamos mentalizando o vasilhame que trouxemos conosco, aqueles que estão no nosso lar. Vamos mentalizando o vasilhame daqueles nossos queridos que não puderam estar aqui conosco, dos nossos entes queridos que estão adoecidos na cama do hospital ou no leito em casa. Que o vasilhame de todos eles e todos os nossos possam receber todos os eflúvios trazidos pela equipe espiritual que trabalha junto à natureza, que recolhe das florestas, das matas, das plantas, das ervas, da água, das águas, a equipe de químicos, biólogos, farmacêuticos, que fluidificam toda esta água para cada um de nós. Que todos os eflúvios que nós necessitamos possam ser ali colocados e que ela seja para nós como o nosso medicamento, que nos fortalece, que nos reequilibra, que nos traz a nossa saúde física e espiritual. Que esta água seja para nós um bálsamo, que possamos ingeri-la diariamente,
com o nosso medicamento de uso diário, e que sempre depois de uma prece, que possamos receber a prece e os eflúvios desta água fluidificada para nós. E assim, seguindo o nosso encerramento, vamos agradecendo a Deus, o nosso Pai, pela oportunidade da nossa vida, a Jesus, nosso Mestre, por todos os ensinamentos que nos trouxe quando aqui esteve conosco, aos amigos espirituais que nos ampararam e nos sustentaram durante toda esta noite. Que possamos sair daqui muito mais fortalecidos do que quando chegamos, que possamos regressar ao nosso lar em paz, em segurança e levar conosco todas as bênçãos que recebemos aqui nesta noite. E voltarmos na próxima semana muito mais confiantes no nosso caminhar. Que Jesus esteja conosco, nos ampare, nos abençoe hoje e por todo sempre. Que assim seja. Obrigada a você, querida. Teu amor, quantos envolveu, tua paz, quantos acalmou, nos dois lados de luz, paz e amor em Jesus.